Olá, seja bem-vindo ao canal da Eletrônica. Dando continuidade ao projeto Falando de Eletrônica, nesta aula irei falar sobre resistor. Me acompanhe até a tela do meu computador e vamos a mais uma aula. Vamos lá. Nas aulas anteriores falei sobre semicondutores, mais especificamente sobre transistor bipolar e unipolar. Nesta aula vou falar sobre um componente muito importante para o perfeito funcionamento de um circuito transistorizado. É um componente simples e barato, é o resistor. A família resistiva é grande e apresento aqui seus principais parentes. O mais comum de todos e o mais encontrado nos circuitos eletrônicos é o resistor fixo, linear fixo. Linear porque se traçássemos um gráfico de seu funcionamento, ele seria uma reta, evolui linearmente. É este modelo aqui. Vocês com certeza já devem ter visto em alguma placa. Agora, temos os resistores variáveis, e são dois os modelos. O trípode, que é este, e o potenciômetro, que é este. São resistores variáveis mecanicamente. O trípode é ajuste técnico, encontrado dentro de equipamentos e usado para calibração, aferição, aonde o profissional, o técnico, vai interagir com ele. Já o potenciômetro é ajuste de usuário, por exemplo, aumentar ou diminuir a temperatura de uma estação de ferro de solda, a vazão de ar de uma estação de retrabalho. É usado um potenciômetro, aonde o profissional interage através desse eixo com o dispositivo. Os potenciômetros normalmente obedecem uma progressão linear, porém, existem potenciômetros especiais que atuam em uma escala logarítmica, encontrados principalmente em equipamentos de áudio. Agora, temos os resistores especiais, construídos a partir de matéria semicondutora. São esses aqui, ó. Esses três modelos que eu classifico como resistores especiais. O primeiro deles é o termistor. O termistor é um resistor que varia por temperatura e existem dois modelos, o NTC e o PTC. O segundo modelo, que é esse do meio, é o varistor, que é um resistor que atua por tensão. Ele também tem um formato arredondado, assim como o termistor, e muito parecido com um capacitor. E por fim, o LDR, que é o resistor que varia por luz. Para eles irei dedicar uma aula. Vamos entender de que é feito e como funciona o resistor. O resistor é um componente passivo formado por um material mal condutor que pode ser carbono, filme metálico ou um fio de níquel cromo enrolado em um substrato cerâmico. Usado para diminuir a corrente e a tensão em determinados pontos de um circuito, e seu valor é medido em ohms, em homenagem ao matemático e físico alemão Georg Simon Ohm, tendo uma importante função que é de polarizar os semicondutores, diodos, transistores, circuitos integrados, para que funcionem perfeitamente sem que sofram danos. A simbologia do resistor segue duas normas, a americana, que é esta aqui, e a europeia, que é esta aqui. E pode ser encontrado tanto no formato THT, que é a matéria da nossa aula, quanto no formato SMD, o qual irei dedicar uma aula só para eles. O resistor não tem polaridade em um circuito, ou seja, ele funciona em qualquer posição que você o coloque. Não tem uma entrada pré-definida de corrente. Apresento aqui os três modelos existentes de resistores THT axial. O primeiro deles é o resistor de carbono. São os resistores de baixa precisão, possuem sempre 4 faixas e uma tolerância que pode chegar aí até 10% do valor medido para o valor lido. São resistores mais baratos e mais utilizados normalmente aí nos circuitos. Aí nós vamos ter os resistores de filme metálico, os metal filmes, que são resistores de 5 faixas, já são resistores de precisão, com tolerâncias que pode chegar a menos de 1% do valor medido para o valor lido. São resistores também mais caros e não poderão ser substituídos por resistores de carbono. Se o projetista definiu que o resistor tem que ter 1% de tolerância, eu não posso substituir por um resistor de 10%. E por fim,
o resistor de fio, um fio de níquel cromo enrolado em um substrato cerâmico. São resistores de grande potência, ou seja, aquecem bastante e, portanto, de tamanho grande. Potência de um resistor é o quanto ele consegue reter de energia elétrica e transformar em calor, sem que venha a sofrer dano, ou seja, queimar. Sabemos que um resistor dificulta a passagem da energia elétrica por um circuito e, portanto, uma parte dessa energia retida por ele será transformada em calor. A potência de dissipação mais usada são 1/8 de watt, que é este menorzinho, 1/4 de watt, que já é um maior, e meio watt, maior ainda. A dissipação, assim como seu valor, deverá ser respeitada. Nunca substitua um resistor de 1/8 por um resistor de 1/4 ou de meio. Vamos aprender a decodificar as faixas coloridas do resistor e transformar em um valor de resistência. Tudo que for colorido em eletrônica seguirá essa tabela. E a primeira coisa que deverá ser feita é decorar o valor de cada cor. Qual o peso que cada cor tem? Então, o preto aqui vale 0. O marrom tem o valor 1, o vermelho o valor 2, o laranja 3, o amarelo 4, o verde 5, o azul 6, o violeta 7, o cinza 8 e o branco 9. Esse é o primeiro passo, é decorar o valor de cada cor. O segundo passo é decorar o que representa cada faixa. A primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa, a quarta faixa e a quinta faixa. O que representa cada uma delas. Bom, embora o resistor não tenha polaridade no circuito, ou seja, ele funciona de qualquer lado que você o coloque, para a decodificação tem lado certo. Eu tenho que virar o resistor para um único lado e começar a decodificar. Duas coisas que nós devemos observar para fazer isso. Primeiro, a faixa número 1, a primeira faixa, nunca irá começar com ouro ou prata. Portanto, se na extremidade houver uma faixa ouro-prata, ele ficará à direita, como nesse resistor de carbono aqui, onde eu tenho a prata, né, que está à direita. Então, ouro ou prata sempre à direita. Caso não tenha a faixa ouro-prata, a segunda questão a se observar é o agrupamento. O agrupamento de faixas ficará sempre à esquerda. Então, ou pela faixa ouro-prata ou pelo agrupamento. Bom, eu já disse aqui que a unidade de resistência é o ohms. Porém, muitas vezes será necessário usar o múltiplo dessa unidade, que é o quilo, 10 a terceira, ou seja, 1000. E o mega, M maiúsculo, que é o 10 a sexta, que representa 1 milhão. Muitas vezes eu vou ter que usar o múltiplo da unidade, por ser um número muito grande. Tá? Então vamos lá. Vamos decodificar o primeiro resistor e para isso eu vou começar de uma maneira didática de trás para frente, explicando aqui pela última faixa. A última faixa é a tolerância. Nesse caso aqui é o prata, onde está me dando aqui uma tolerância de 10%. Então eu posso encontrar uma variação de mais ou menos 10% do valor medido para o valor lido. A penúltima faixa será sempre o multiplicador. E aí eu tenho duas formas de trabalhar com a faixa multiplicadora. A primeira delas seria decorar essa multiplicação. Então, o marrom, o preto multiplicamos por 1, o marrom multiplicamos por 10, o vermelho por 100, o laranja por 1000 e assim sucessivamente até o violeta, que multiplicaremos por 10 milhões. Observando também que existem frações. Ó. O prata multiplica por 0,1, ou seja, divide por 10, e o ouro, né? E o prata, tá? Multiplicamos por 0,01, tá? Ou seja, dividimos por 100. Então, recapitulando aqui, o prata 0,01 dividimos por 100 e o ouro 0,1 dividimos por 10. Tá? São resistores de baixo valor ôhmico. Bom, multiplicar o quê? Multiplicar a dezena do resistor de carbono ou a centena do resistor de metal filme. Então, a faixa multiplicadora multiplicará a dezena ou a centena.
Bom, eu vou começar aqui colocando a dezena, vou fazer aqui o resistor de carbono, esse primeiro resistor, eu tenho aqui uma dezena, onde a primeira faixa é o verde, que vale 5, e a segunda faixa é o azul, que vale 6, eu tenho aqui a dezena 56. Muito bem. Uma outra forma da gente usar a faixa multiplicadora eu vou explicar agora. O que eu vou fazer aqui? Presta atenção. Eu vou pegar o valor da faixa multiplicadora, que é 4, amarelo, e vou representar em zeros. Eu não vou colocar o numeral 4. Eu vou pegar o seu valor e vou colocar em zeros. 4 zeros. Aqui. Então eu tenho aqui um resistor de 560.000 ohms, que seria a mesma coisa que 56 multiplicado por 10.000. Tá? Bom, é um número grande, dá para a gente otimizar isso aqui, né? Então 560.000 ohms equivale a dizer 560 quilo-ohms, com uma variação de mais ou menos 10%, para mais ou para menos. Esse é o primeiro resistor, o resistor de carbono. Vamos agora para o resistor de metal filme. Esse resistor aqui de baixo, que já é um resistor de precisão, ele tem uma tolerância de 1%, veja, marrom, né? Marrom pode variar até 1% para mais ou para menos. Eu tenho aqui uma centena, cuja primeira faixa é o vermelho, que vale 2, a segunda é o laranja, que vale 3, e a terceira é o violeta, que vale 7, formando aqui o numeral 237. E o multiplicador, que é o preto, tá? O preto, aonde eu não vou colocar nada, né? Porque o preto vale 0, eu coloco a unidade ohms. Se fosse o marrom, que vale 1, eu colocaria 1 zero, o vermelho 2 zeros e assim sucessivamente. Então, equivale a dizer 237 multiplicado por 1. Tá? Então, eu tenho aqui 237 ohms. Veja, ele não é nem 230, nem 240. É 237, com uma tolerância de mais ou menos 1%. Ok? Então, já é um resistor de precisão, resistor de filme metálico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar você para a minha bancada e vou executar algumas medições para que você reforce esse aprendizado. Vamos lá? Vamos lá. Então, o primeiro resistor da esquerda para a direita é um resistor de filme metálico. Primeira faixa é o vermelho, segunda faixa é o vermelho, terceira faixa é o preto, formando assim o numeral de 220 com o multiplicador preto, né? Multiplicamos por 1, portanto 220 ohms com uma tolerância marrom de 1%. 220 ohms com 1% de tolerância, então ele pode variar algo entre 217,8 a 222,2. Vamos ver aqui o valor dele. Então vamos ligar aqui o multímetro e vamos ver se ele vai estar dentro da sua tolerância. 218,9, então ele está bom, né? Ele pode variar de 217,8 a 222,2. O segundo resistor também é um resistor de filme metálico. Primeira faixa laranja, segunda faixa laranja, terceira faixa preto, me dando aqui o numeral de 330, o multiplicador é o preto, multiplica por 1, ou seja, coloca a unidade 330 ohms, com uma tolerância de 1% marrom. Então é algo entre 333 ohms a 326 ohms, ou de 326 a 333. Vamos ver qual o valor dele. 329, o resistor está bom, dentro da tolerância de 1%. O terceiro resistor é um resistor de carbono, 4 faixas apenas, onde eu tenho a dezena 22, vermelho e vermelho, e o multiplicador é o laranja, 3 zeros, né? Então 22K, 22.000 ohms, 22K com uma tolerância ouro de 5%. Então ele pode variar algo entre 20,9 a 23,1. Vamos ver? 21,5, perfeito. Ele pode variar de 20,9 a 23,1. E o último resistor, eu tenho aqui a primeira faixa o marrom, que vale 1, a segunda faixa o preto, que vale 0, portanto eu tenho a dezena 10, e o multiplicador é o laranja, né,
que vale 3 zeros, portanto ele é um resistor de 10.000 ohms ou 10K, como queira, com uma tolerância de ouro 5%. Então, algo entre 9.5 a 10.5. Vamos ver? 9.9, perfeito, dentro da tolerância. Tá? Então, tá aqui os 4 resistores medidos, e para medir fora da placa, basta você medir de um lado apenas, não é necessário medir dos dois, tá, ok? Então, os 4 resistores estão em perfeito estado de uso. Lembrando que o resistor pode apresentar 2 problemas. Ele pode alterar o seu valor acima da tolerância e ele pode apresentar uma resistência infinita. Nesse caso, dizemos que o resistor está aberto. Eu vou finalizando esta aula por aqui. Se você gostou, dê um joinha. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço do canal da Eletrônica. Se você ainda não estiver inscrito, se inscreva e acompanhe as videoaulas. Aguardo você na próxima aula. Um abraço e até lá!